TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal, onde vai acontecer agora um debate público online sobre a precarização do trabalho dos trabalhadores dos Correios, também a falta de atendimento dos serviços nas periferias. Acompanhe. A respeito da greve dos trabalhadores do Correio, a precarização desses serviços na periferia da cidade e a intransigência dos generais, hoje que comandam a agência do Correio, em relação às condições de trabalho dos trabalhadores de Correio. Nós acompanhamos, nesses primeiros dias, a ocupação lá em Indaiatuba da greve, a reintegração de posse desses trabalhadores que estão há dias lutando para a manutenção do seu acordo coletivo. O que quer o governo hoje é desrespeitar o acordo coletivo firmado entre trabalhadores e a agência de Correio. Eles querem simplesmente dizer para os trabalhadores que agora a situação está diferente e que o acordo não vale mais. Nem o judiciário concordou com o governo, mas a intransigência desses generais tem feito com que os trabalhadores façam uma luta para resistir a esse momento difícil que passa o nosso país, que passa a nossa categoria, e o reflexo disso nas periferias da cidade, que já vinham há anos sofrendo com a indiferença do Correio. O Correio, muitas vezes, não entrega correspondências nos bairros periféricos da nossa cidade. Inclusive muitas lojas, pessoas quando fazem compra em lojas da cidade, que moram na periferia, acabam sendo prejudicados desse serviço básico. Então, nós convidamos nessa tarde para fazer parte desse debate conosco uma liderança importante da região do Campo Belo, a Evelyn Silva, também o Mauro Aparecido Ramos, que é diretor do Sintec, o Sindicato dos Trabalhadores do Correio, aqui da nossa região de Campinas. Eu queria dar boas-vindas a ele. Boa tarde, Evelyn. A Evelyn está com o microfone ligado. Pode ligar o microfone, Evelyn, para cumprimentar aqui os ouvintes da TV Câmara. Boa tarde, Carlão. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar nesse debate hoje com vocês, discutindo um pouco a nossa dificuldade. Obrigado, Evelyn. O Mauro também já tinha aparecido aqui na nossa telinha. Convidar o Mauro para cumprimentar aqui os ouvintes da TV Câmara. Eu tenho a impressão que o Mauro teve um probleminha técnico, mas ele deve voltar. Também foi convidado para esse debate nessa tarde de hoje a dona Sebastiana Fernandes. Dona Sebastiana é uma moradora e lutadora importante ali da região do Campo Belo, também no bairro Cidade Singer, que também sofre com essa indiferença do Correio com os bairros da periferia, mas que a Evelyn vai se manifestar também falando da região, mas que ela tem liderado uma luta importante na conquista de algumas regiões que o Correio hoje já passou a atender em função da mobilização dos trabalhadores. Eu vou hoje trabalhar sem máscara, porque estou sozinho aqui na mesa de trabalho hoje, então posso tirar a máscara. Eu queria, então, convidar a nossa companheira, uma liderança importante aqui lá da região do Campo Belo, para poder falar um pouco conosco a respeito da situação que vive os Correios, não só pela ausência do trabalho, muitas vezes, da entrega de mercadoria nessas regiões, mas também a tentativa de privatização que o governo tem tentado fazer com a agência do Correio e com a precarização nas condições de trabalho que vivem os trabalhadores do Correio hoje. Então, Evelyn,
Está aberto aí para você poder falar um pouquinho da luta que vocês têm travado aí na região ao longo desses anos em relação a esse problema do Correio. Como eu já disse, né, boa tarde a todos e a todas. Eu sou da região do Campo Belo, né, Carlão, como você sabe, há 23 anos. E todos sabem que a maior dificuldade que nós temos com o Correio é porque a maioria das ruas não tinha CEP, não tinha nome, não eram legalizadas. Então, há muitos anos começou essa batalha, essa luta para que isso acontecesse. Conseguimos legalizar algumas ruas, alguns bairros e conseguimos que o Correio chegasse até nossos bairros. No entanto, houve um regresso, né? Na verdade, na região, nos bairros que já tinha Correio, que já tinha encomenda, entrega nas suas portas e tudo mais. Por exemplo, Campo Belo, São Domingos, essas regiões já havia Correio. No entanto, agora com esse problema que está tendo no Correio, essa desvalorização do Correio, essa questão da precarização do Correio, fez com que a nossa região entrasse naquela tal chamada área de risco, né? Que por coincidência ou não, a maioria das periferias de Campinas está nessa área de risco e não recebe mais as suas encomendas em casa. Ou seja, a gente recebe carta, recebe contas, boleto bancário, mas as encomendas, quando a gente compra, não chega. E isso virou uma rotina e tá comum, né, hoje. Hoje chega uma encomenda no centro, você vai lá e busca, é aquelas filas enormes, insuportáveis, super difícil, mas que cada dia tá ficando mais precária a situação. E eu entendo, eu não sou funcionária do Correio, né, mas como uma usuária dos Correios, do serviço público, como cidadã, pelo que eu estou entendendo, eles estão precarizando cada vez mais o serviço público, né, principalmente dos Correios, porque quando você começa a precarizar, começa a ter falta de funcionário, começa a acontecer esses problemas de superlotações, filas enormes para retirar uma encomenda lá no centro, isso faz com que a população acredite ou tenha uma ilusão de que seria melhor privatizar. Então, assim, o que o governo quer mostrar para a população é que o problema é nos Correios, e o problema não é nos Correios. A gente sabe que o problema é com os governantes, porque para resolver esse problema de encomenda, de entrega e tudo mais, basta contratar. E sabemos que os Correios é uma empresa autossuficiente, que tem dinheiro suficiente para isso e que não tem gastos do governo com isso. Então, assim, a gente sabe que cada vez que eles precarizar mais o serviço, cada vez que ficar mais difícil a situação, que os trabalhadores precisam fazer greve para poder manter os seus direitos e conquistar os seus direitos, a população acaba caindo numa ilusão de que realmente é preciso privatizar, mas a população não entende que isso é entregar o nosso patrimônio à empresa privada. Eles não entendem que um orçamento que entra dentro dos Correios hoje, que vai para o governo, vai para o nosso benefício próprio, iria para a mão de um único empresário, entendeu? E eles não entendem que realmente a precarização é falta de gestão, voltada realmente para a população, é falta de entendimento da população nesse caso, né? Então, assim, eu acho que a população tem que estar mais ciente de que privatizar não é o caminho. Claro, existem várias outras empresas que sim, que entregam na porta e tudo mais, não sou contra. Acho que tem que ter sim a concorrência normal, só que os Correios é uma empresa nossa, é uma empresa pública. E todos nós sabemos que muitas empresas hoje, que recebem muito mais caro de um cidadão para entregar uma encomenda, depois na hora do desespero eles vão lá no Correio e o Correio que entrega no Sedex 10 rápido, entendeu? Então assim, a gente sabe o quanto que é importante as nossas empresas, a gente sabe o quanto que é importante o nosso patrimônio, e a luta da região tem ficado mais difícil, tem ficado complicado, ainda tem alguns bairros, Vila Diva, por exemplo, não foi inclusa, por mais luta que nós tivemos, eu acho que o Carlão lembra, junto com a Sebastiana, andamos rua a rua dentro desses bairros, Cidade Cinja, Vila Diva, Itaguaçu, Campo Belo, para saber quais eram as ruas que não estavam recebendo correspondência. E quando liberaram algumas ruas para receber encomenda do Correio, aconteceu essa questão das áreas de risco, né? Que hoje eles colocaram toda a periferia como área de risco. E que eu acho que, né, é um pouco de coincidência. Mas ainda a luta ainda é grande, ainda falta muitas áreas nossas ser legalizadas, falta ruas ainda ter CEP, e a gente conta com os companheiros que sempre estiveram na luta com a gente, que não é uma luta de hoje, né? É uma luta de muitos anos.
Obrigado, Evelyn, mas permaneça aí conosco, que a gente ainda vai fazer mais uma rodada. Já está conosco aqui a dona Sebastiana. Dona Sebastiana, está nos ouvindo? Pode ligar o microfone. Nós, dona Sebastiana, nós estamos aqui discutindo a situação do Correio, pelo fato deles não distribuírem correspondência aí em alguns bairros da região, a exemplo do que fazem algumas lojas, quando vocês vão na cidade fazer uma compra de qualquer coisa que precisa ser entregue na casa de vocês, não só o Correio, como as lojas também. E o Correio, nesse momento de... Tudo bom, dona Sebastiana? O microfone da senhora está ainda desligado, dona Sebastiana. É só clicar o dedinho em cima aí do foninho, do microfone, que a gente vai ouvir a senhora. Aí 5 minutinhos para depois passar para o nosso companheiro Mauro, que é a liderança importante da greve dos trabalhadores, que estão resistindo ao ataque dos generais que hoje dirigem o Correio aqui em Campinas, aqui no Brasil. Então, vamos fazer assim, enquanto a dona Sebastiana vai se preparando, Mauro, nós vamos passar para que você possa falar um pouquinho da luta de vocês, qual é a pauta de reivindicação e o motivo dessa importante luta, da resistência que vocês estão fazendo aqui em Campinas e no Brasil todo, né? São vários estados que assumiram essa greve. Com você, Mauro. Boa tarde aos companheiros. Desculpa alguns transtornos aí, que eu estava me deslocando ainda e acabou a internet caindo. Então, só começando sobre o problema da greve de agora. A greve, ela está acontecendo por conta da própria empresa. Porque no ano passado, em outubro do ano passado, nós tivemos o julgamento de um dissídio coletivo de greve, onde o TST, ele, por maioria dos ministros, ele julgou a nossa greve, e dessa greve saiu uma sentença normativa, ou seja, um acordo coletivo, mas de forma jurídica, que teria validade do dia 1 de agosto de 2019 até o dia 31 de julho de 2021. Essa sentença normativa, ela reproduziu o nosso acordo coletivo vigente, que vinha já de vários anos. Na realidade, ele foi construído em 35 anos de luta. Então, ele reproduzia 79 cláusulas de um acordo coletivo construído com muita luta, muito suor, muita dedicação dos trabalhadores. E a empresa recorreu ao STF, onde o ministro Dias Toffoli deu uma liminar ainda em novembro do ano passado, questionando a validade do acordo, dizendo que o acordo não poderia valer por 2 anos, que ele teria que valer apenas por 1 ano. Aí, quando foi agora dia 31 de julho, a empresa, de forma unilateral, deixou de aplicar as cláusulas dos benefícios que os trabalhadores dos Correios recebem ao longo dos anos. E, com isso, houve uma redução salarial em torno de 40%. Porque, como um exemplo, a gente tinha um compartilhamento do ticket de alimentação e refeição no percentual de 0,5%. Foi reajustado para 5%, ou seja, um reajuste de 1.000% só no compartilhamento do ticket. Nós recebíamos 26 tickets mês, a empresa cortou 4, já com uma redução só no corte dessas 4 folhas de ticket, deu um total de R$ 156. Somado com o compartilhamento, só isso já gerou uma redução em R$ 210 na remuneração dos trabalhadores. Fora os cortes em hora extra, os cortes que nós estamos tendo em outros, adicional noturno e vários outros que faziam parte já da remuneração dos trabalhadores dos Correios, e que a empresa, de forma unilateral e sem um novo acordo assinado sequer, ela já está praticando esse corte. Nós tentamos negociar com a empresa, como sempre, é intransigente. Tivemos apenas 3 reuniões de negociação no mês de julho, onde nenhuma das 3 reuniões a empresa de fato quis negociar. O que ela fez foi apresentar 9 cláusulas que supostamente seria o nosso novo acordo coletivo, e essas 9 cláusulas ainda apenas respeitando o que está na CLT.
E nós sabemos que a CLT da reforma trabalhista do Temer, ela não traz nenhum benefício para o trabalhador, nenhuma proteção para o trabalhador. Só traz alguma vantagem para o patrão. Então, frente a isso, nós, a categoria de forma nacional, vendo que não havia outra alternativa, nós acabamos por deflagrar a greve a partir das 22 horas do dia 17. Porque até no dia 14 de agosto, que seria o dia do depósito dos valores referentes ao ticket de alimentação e refeição, a empresa já fez com esses descontos. Então aí ficou claro que a empresa já não queria mais negociar, que ela quer impor apenas 9 cláusulas para reger um acordo coletivo que foi construído num período de 35 anos, onde muitas vezes os trabalhadores dos Correios abriram mão de reajuste salarial para que a empresa concedesse algum benefício. E a empresa, de forma unilateral, como eu já disse, a partir de 1 de agosto, ela cortou todos esses benefícios. Então, a nossa greve não é por reajuste salarial, não é por privilégios, como dizem alguns parlamentares, ou até o próprio presidente da empresa, não é por privilégios, é apenas pela manutenção do nosso acordo coletivo. A nossa greve é por tempo indeterminado. Tivemos já alguns fatos, como foi o caso da ocupação do complexo do CTC em Indaiatuba nesse último fim de semana. A empresa apostava que com a desocupação a greve diminuiria de força, mas o efeito foi ao contrário. Com a desocupação no domingo, a partir de segunda-feira, a adesão à greve está sendo cada dia maior. Nós temos visitado as cidades da região e os trabalhadores que não tinham aderido, eles estão entendendo agora que, de fato, a empresa não quer negociar e que ela quer impor, então eles também estão aderindo à greve. E essa greve, a única responsabilidade é da direção da empresa, não é dos trabalhadores dos Correios. Aí sobre a nossa pauta é essa, é que a empresa respeite o nosso acordo coletivo, que seria para estar vigente ainda até dia 31 de julho, e não retire nenhum dos nossos benefícios e dos nossos direitos. A partir do momento que a empresa respeitar esse acordo coletivo, nós podemos sentar e continuar negociando, mas enquanto a empresa continuar atacando os direitos e os benefícios dos trabalhadores dos Correios, nós vamos continuar em greve. Obrigado, Mauro. Então, antes de eu passar para a dona Sebastiana, é importante que aqueles que estiverem nos ouvindo, acompanhando aqui a TV Câmara, que defendem a privatização, a terceirização, esta é uma empresa extremamente importante para o nosso país. Não é uma empresa deficitária, ela está deficitária hoje por má gestão, né, do atual e do governo anterior, para que leve a desgaste essa empresa com o objetivo de privatizar. A privatização seria um crime contra o povo brasileiro. Porque, vejam bem você, as empresas que querem comprar o Correio, elas querem comprar o Correio, dá um exemplo aqui da nossa cidade de Campinas. Eles querem assumir o Correio, mas da Anhanguera para o centro. Nas periferias, eles querem deixar na mão do próprio Correio, ou seja, privatizar significa precarizar ainda mais os serviços, não só para os trabalhadores, mas particularmente para a população, porque eles querem deixar, pegar o filé mignon do Correio, que são as entregas internacionais, os serviços de banco, aquilo que rende recursos e riquezas para as empresas privadas, mas atender as periferias da cidade, os grandes bolsões, as ocupações, as empresas que querem comprar o Correio não interessa para ela. Então, nós precisamos nos somar aos trabalhadores do Correio, não só na defesa das suas reivindicações, mas também na defesa do povo brasileiro nessa importante empresa construída com o suor de muitos trabalhadores e trabalhadoras para que o Correio permaneça na mão do povo. Este é um patrimônio nacional que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos também aceitar o discurso feito pelo atual governo hoje, que tenta colocar a responsabilidade da crise do Correio no colo dos trabalhadores, com o seguinte discurso, que você escolhe ou benefício ou você escolhe emprego. Nós já estávamos com uma crise de desemprego aqui no nosso país antes da pandemia,
nós estamos aumentando o número de trabalhadores desempregados e a melhor forma de combater esse momento de crise não é entregando o patrimônio nacional para as empresas privadas, e sim fazendo uma distribuição de renda que seja capaz de atender as necessidades básicas dos trabalhadores. Então, nós, Mauro, pode continuar contando com o nosso apoio nessa luta dos trabalhadores. Com certeza, tenho absoluta certeza que a população que está organizada na região do Campo Belo, de São Marcos, Santa Mônica, Aparecidinho, ou seja, na periferia da cidade, a partir de um momento que entenderem a razão da luta de vocês, com certeza vão se juntar. Eu queria convidar, então, a dona Sebastiana para fazer aqui usar a palavra aqui, dona Sebastiana. A senhora pode ligar. Isso, ligou o microfone. Ela tem 5 minutinhos aí para falar nessa primeira rodada aí. Fica à vontade, dona Sebastiana. Nós estávamos discutindo sobre... Pode falar, dona Sebastiana. Apagou. Foi pelo... Nós estamos ouvindo a senhora. Dona Sebastiana é uma liderança importante aqui, lá da cidade de Sinja. Peraí. Eu acho que ela congelou, deve estar com problema de sinal lá na região. Como nós estamos aí num debate livre, enquanto a dona Sebastiana tente voltar, assim que ela voltar, ela dá um sinalzinho para a gente. Tá nos ouvindo, dona Sebastiana? Eu vou passar mais... Tá mostrando eles, peraí. Eu tô ouvindo, só que tá cortando. Eu sei, tem que entrar no Zoom. Tá cortando. Espera. Ah, beleza. Eu ouvi. Tá cortando, Então, nós nós estamos ouvindo a senhora. Pode falar. Então, a luta aqui, eu e não viu a celebração. Não viu a dona Guilherme cresceu, não vou utilizado, e o junto já cresceu, não vou utilizado. Então, e a gente deve estar não está sendo quase nada. Nada. Nós precisa muito. A nossa rua é horrível. Está cortando ali, está cortando a fala da senhora. Se a senhora mudar de lugar aí, a gente consegue ouvir a senhora melhor. Tá ruim ouvir, Carlão. Tá muito ruim. Eu até não vi, tentar vir me cortando, meu celular muito. Agora não dá. Nada. A Evelyn podia comentar, Evelyn, um pouco a partir das informações aí do Mauro, que é um dirigente sindical que está liderando a luta aí dos trabalhadores de Correio. Podia comentar mais uns minutos aí para você falar um pouquinho do apoio das regiões, da periferia, aos trabalhadores do Correio, tendo em vista que muitos trabalhadores do Correio moram, a maioria deles, na periferia da nossa cidade. Então, eles também sofrem com essa precarização dos Correios, mesmo sendo trabalhador do Correio, porque nos bairros que eles moram, também eles podem assistir essa dificuldade que vocês estão vivendo aí também. Evelyn. Assim, né, Carlão, aqui na região tem vários trabalhadores aqui da região que estão no Correios, que sofrem por essas perseguições, né, porque eu chamo de perseguições, porque a partir do momento que você impõe um direito sobre o outro para poder as pessoas escolher, sendo que, na verdade, é um direito conquistado, né, acaba ficando mais complicado.
Mas a região, pelo menos pelo que eu entendo, a gente tem total apoio aos grevistas do Correios, porque não só está atingindo eles, como você sabe muito bem, está atingindo a população, porque quanto mais precariza o serviço, pior vai ficando para as regiões passam a não ser atendidas, já não são, né? Porque se você sabe bem, aquelas filas do Correio é uma humilhação para você que está pagando pelo serviço e ter que passar pelas situações, filas imensas, na rua, não tem onde estacionar, é super complicado, né? E a gente sabe que tudo isso eles estão usando para poder precarizar cada vez mais, para poder vir uma privatização. E o que a gente tem que deixar bem claro para a população é que a população deve e tem que defender o que é nosso, tem que defender o nosso patrimônio, tem que defender o que é os nossos direitos. E mais ainda, a gente tem direito sim ao trabalho dos Correios, temos direito aos serviços do Correio sim, e de qualidade. E para ser de qualidade não precisa privatizar, basta contratar. Para isso, como eu acho que todo mundo já sabe, eu não tenho dados porque não sou funcionária e também não fiz pesquisa quanto a isso, mas pelo que eu entendo, eu sei que o Correios tem o orçamento próprio e tem um orçamento suficiente para contratar mais mão de obras. E é exatamente o que nós precisamos, principalmente nesse momento de pandemia, era para o Correio estar mais ativo do que nunca, né? Eu acho que deve ter crescido muito, porque se você for ver Mercado Livre, outros grupos, você está vendo aí que eles estão fazendo propaganda que a encomenda cresceu mais de 300%. Então, assim, era a hora do Correio estar todo vapor, era a hora dos trabalhadores estar sendo respeitado, era a hora mais do que nunca dos trabalhadores estar sendo respeitado, seus direitos estar sendo respeitados, e não tá, eles estão tirando cada vez mais, né? Então, assim, a gente depende dos Correios e os funcionários do Correio dependem do Correio e nós dependemos deles. Então, assim, é uma mão ajudando a outra, né? Um pegando na mão do outro e seguindo em frente, porque se não houver luta, se a população não estiver do lado do povo, o que é que vai acontecer, né? Então, a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. E pelo que você pode perceber aí pela Sebastiana, ela tentou falar, não conseguiu, mas a Sebastiana veio numa luta muito grande aqui no Cidade Cinge, andamos muitos dias nas ruas, rua por rua, tentando nomear as ruas, vendo qual que eram as ruas que não tinham correio. Então, Dona Sebastiana foi uma pessoa da luta aqui da região de muito tempo, e como você viu, nós não estamos tendo problemas só com os correios, também estamos tendo problema com os sinais de telefonia, né, que nessa pandemia piorou muito, né, e então, assim, se você não ter um alto pacote aí, que não é todo mundo que tem condições de ter, fica muito difícil. Eu tô conseguindo falar um pouco melhor porque tô com a internet de fibra, mesmo assim na pandemia aumentou muito o uso, então também precarizou muito o serviço. Então, para você ver que a periferia cada vez sofre mais, né, e não é diferente com a precarização do serviço dos Correios. E como a população que tem a voz, que é o povo, que é a sua maioria, se eles não gritar em defesa dos Correios, quem vai fazer? Porque eu vou ser sincera com você, a região central, as regiões mais nobres de Campinas, não deixou de ser atendida, mas a periferia sim. Basta dar um probleminha lá dentro do Correio, e isso não Correio não, isso qualquer empresa, basta qualquer probleminha, a conta vem para onde? A conta vem para a população mais carente. As primeiras pessoas a serem cortadas, as primeiras pessoas a serem prejudicadas é a população mais carente, é a periferia. Então, eu acho que é hora da população dar as mãos para os funcionários do Correio e manter na mesma luta, porque senão todos nós vamos sair perdendo junto. Perfeito, é exatamente isso, Evelyn. Queria passar agora de novo para o Mauro, para que ele pudesse também complementar aí sua fala ou fazer um comentário em cima do que ele ouviu aí da Evelyn. E depois faremos uma rodada final, que é de considerações finais aqui para a gente ir concluindo. Assim que a dona Sebastiana, se ela conseguir sintonizar novamente, a gente abre para que ela possa falar novamente. Mauro, com você. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Oh, muito bem, Mauro. Tá legalzinho aqui seu sinal. Tá. Sim. Então, só pegando um gancho na fala da Evelyn, sobre uma questão aqui em Campinas, é um exemplo do que o Correio vem fazendo em todo o país, assim, né? Principalmente em relação às cidades grandes que têm periferia.
até o ano de 2009, o Correio tinha 130 mil trabalhadores concursados que prestavam serviço para a população. A partir de 2009, foram criados 3 planos de demissão voluntária, fora as demissões por aposentadoria, os trabalhadores que vieram a falecer, que boa parte dos trabalhadores de Correios já estão numa idade acima dos 60 anos, e houve uma redução do quadro. Em 2011, foi realizado o último concurso para repor os trabalhadores dos Correios, e mesmo assim, muitos só foram contratados por força de medidas judiciais, que a empresa já não queria contratar mais. No ano passado, nós fechamos o quadro de trabalhadores dos Correios com 99 mil funcionários. Para um país que nesses últimos 11 anos a população cresceu cerca de 25 milhões de pessoas, os condomínios, os terrenos das cidades pequenas, os bairros que surgiram, aumentou a sobrecarga. E na contramão da história, a direção dos Correios optou por demitir. De 130 mil funcionários em 2009, hoje nós somos apenas 99 mil funcionários, para um país que vem crescendo, vertiginosamente até para um país de terceiro mundo. Ou seja, a direção dos Correios tomou uma decisão totalmente contrária ao que era necessário. Pois o próprio Tribunal de Contas da União, em 2014, eles tinham apontado que o Correio tinha uma defasagem já de 30 mil funcionários, que deveria ser aberto concurso para contratar esses novos 30 mil funcionários. Mas, ao contrário disso, a empresa não abriu mais nenhum tipo de concurso, não contratou mais nenhum funcionário, e de lá para cá só vem demitindo, ou os funcionários saindo por questões de saúde, por aposentadoria e tal. Então, quer dizer, o quadro de funcionários diminui, a população aumenta, os bairros aumentam, e a precarização vem como consequência, né? Em relação ao monopólio postal, que muitas pessoas, acho que a maioria dos brasileiros, fazem confusão, o monopólio postal que o Correio tem hoje, ele corresponde apenas a cerca de 40% da renda da empresa. O cerca de 60% é do setor de encomendas, e o setor de encomendas não é monopólio. No Brasil, há mais de 5 mil empresas que fazem trabalho de entrega. O estado de São Paulo é onde tem o maior número dessas empresas. As grandes empresas internacionais, por exemplo, FedEx, DHL, Jadlog, várias outras aí do ramo, são concorrentes do Correio. Esse mercado não é um mercado fechado só para Correios. E muitos falam, tem que privatizar os Correios porque o Correio tem monopólio. Não, o monopólio que o Correio tem é o que realmente hoje quase não existe, que é o monopólio de cartas e telegramas, que hoje em dia quase ninguém usa. Com a internet já está caindo em desuso. Então, muitos que fazem essa propaganda de que privatizando os Correios vai melhorar, ele não sabe que o Correio já tem essas concorrentes e que esses concorrentes, nas regiões onde eles não têm interesse comercial de entregar, eles captam a mercadoria. Inclusive foi feito um estudo ano passado por uma equipe da qual eu faço parte lá em Brasília, que nós pesquisamos os preços de entrega. Uma mercadoria postada em São Paulo para Rondônia, a empresa privada que fazia o transporte mais barato, ela cobrava na época R$170. Só que essa mercadoria, ela era postada no Correio na época por cerca de R$57. A empresa, no caso era a empresa que contratava o serviço, que tinha um serviço contratado, cobrava do cliente R$170, vinha no Correio, postava por R$57 e o Correio entregava para ela lá em Rondônia. Quer dizer, o cliente estava pagando quase 3 vezes o valor da entrega da encomenda para que fosse entregue pelo Correio. Às vezes dizia, vou contratar a FedEx, a Jadlog ou qualquer uma outra aí, porque vai chegar mais rápido. Só que o cliente não sabe que nos lugares mais complicados, essas empresas não vão. Elas cobram um valor absurdo pela entrega do produto e vão e postam no Correio para o Correio entregar. E a culpa fica toda com o Correio. Outro fato que acontece aqui em Campinas, Jundiaí, Sumaré e Hortolândia, principalmente, é a questão da segurança. Em 2013, por conta do excesso de assalto à viatura de encomendas, o Ministério Público, e junto com o Sindicato dos Correios, entrou com uma ação exigindo dos Correios que desse segurança para a entrega das encomendas nos bairros de maior risco. A ação foi deferida no seguinte sentido: enquanto a empresa não desse condições seguras para a entrega dessas mercadorias, a população deveria ser informada a estar retirando
nas unidades dos Correios, mas isso era por um curto período de tempo, até que os Correios contratassem escolta armada em número suficiente para que a entrega continuasse sendo efetuada diariamente em todos os bairros da cidade, independente de ser periferia ou não. Num primeiro momento, a empresa cumpriu, contratou uma quantidade razoável de escoltas, chegando próximo de 30 escoltas por dia, para estar entregando nessas áreas mais perigosas. Só que com o decorrer do tempo, a empresa foi acabando os primeiros contratos, não renovou mais o contrato. Hoje, o que eu tenho conhecimento, existe cerca de 6 escoltas para poder cobrir toda essa rede onde tinha 30 antes. Ou seja, alguns produtos perecíveis, medicamentos, insumos, coisa que é de urgência para entregar, essas escoltas vão e fazem. Acompanham a viatura para que seja feito. Mas o restante, a empresa não entrega. Tanto é que neste ano foi definida uma multa para o Correio no valor de R$2 milhões. Essa multa ela foi aplicada no Correio exatamente pelo descumprimento da liminar, que a liminar em nenhum momento determinou que o Correio deixasse de entregar nos bairros da periferia. Ela determinou que o Correio contratasse escoltas e desse a segurança necessária para que todos os bairros tivessem entrega dia a dia. E a má-fé da empresa é tão grande que ela chegou na imprensa há cerca de 2 meses, dizendo que por culpa da justiça e do sindicato, que os bairros da periferia não tinham entrega. Mas qualquer pessoa que tiver acesso à decisão da liminar vai ver com clareza que a liminar só determinou que a empresa, por um período em que estava se adaptando, suspendesse as entregas e depois voltasse a realizar as entregas diariamente. Só que, infelizmente, né, como nós sabemos que tudo é política, e o Correio sempre foi uma das grandes empresas onde o governo tem o seu interesse político, acabou sendo feito todo esse jogo. Aí sobre a questão também que eu falei de contratação lá atrás, né? Hoje, a direção dos Correios contrata trabalhadores de mão de obra terceirizada. Só que essa mão de obra terceirizada, ela não tem um período nem sequer para aprender corretamente como que é feito o serviço dos Correios. Porque o serviço dos Correios é muito mais complexo do que as pessoas veem numa agência ou que vê o carteiro ou a viatura entregando as encomendas na rua. Até chegar nesse ponto, que é o ponto final da entrega, ou na coleta no balcão, existe um processo muito mais amplo, muito mais complicado, e é um processo que os terceirizados não têm tempo de aprender. Porque normalmente as empresas terceirizadas fazem um contrato de 90 dias, paga o primeiro mês, do segundo mês já não paga, o trabalhador não tendo condições de trabalhar sem ter sequer o dinheiro para se alimentar e manter a sua família, ele acaba por sair da empresa e vem outro. E fica esse rodízio de mão de obra. Não qualifica a mão de obra porque não tem tempo. Não abre concurso porque não tem interesse. Não coloca escolta para poder fazer a entrega dia a dia, como é obrigação dos Correios, porque não tem interesse. E isso acaba desencadeando no desagrado da população e com a desinformação que os meios de imprensa fazem, que eles só divulgam, o Correio não entrega mais em dia, o Correio. Só que eles não vão buscar a origem do problema e cobrar dos governos que deem uma solução, porque o Correio é uma empresa rentável, tanto é que nos últimos 3 anos, somando o lucro dos últimos 3 anos, ela já tem mais de 1 bilhão de lucro. Ela nunca foi deficitária, o governo federal nunca precisou colocar 1 centavo na empresa, ao contrário, ele retira dividendos todos os anos. Tanto é que no ano de 2016, entre 2014 e 2016, foram retirados mais de 7 bilhões das contas do Correio para a conta do governo. E no primeiro ano do governo Bolsonaro, ele retirou mais 1 bilhão das contas dos Correios, no mês de novembro de 2019, para pagar contas correntes do governo federal, que o governo federal não tinha esse dinheiro em caixa e retirou dos Correios. Aí depois eles vão para a mídia dizer que se o Correio pagar os benefícios, como pagam hoje para nós, que a empresa vai quebrar. Mas nós sabemos que a empresa não vai quebrar, até porque o Correio é a única empresa do Brasil que só presta o serviço depois que recebe. Quando o cliente vai lá postar a sua mercadoria ou a sua encomenda, ele paga. Quer dizer, o Correio já recebeu o valor antecipadamente, já fez um caixa antecipado. Só que esse valor desse caixa, ele não é distribuído para a população, porque a empresa do Correios, ela, há 357 anos que ela foi fundada com um cunho social, ou seja, interligar as pessoas,
e dar melhores condições de vida para a pessoa. E hoje não. Hoje a empresa quer visar apenas o lucro. Mesmo que para isso tenha que destruir o maior capital que ela tem, que somos nós, seus funcionários. Nós não queríamos estar em greve num momento desse. Nós sabemos que nós deveríamos estar ombro a ombro com todos que são linha de frente, que estão lutando contra a pandemia. Tanto é que o próprio governo declarou que o serviço de correio é um serviço essencial. E nós sabemos que é essencial. Só que a nossa vida também é essencial. A vida dos nossos familiares também é essencial. E se no momento onde nós mais precisamos da a proteção do governo para que a gente tenha nossos direitos respeitados, é o próprio governo que vem com a proposta de retirar, não restou nada para nós a não ser estarmos nos organizando e estar deflagrando a greve, que, diga-se de passagem, é a maior greve da história dos Correios. Porque nem na década de 70, 80, 90, quando começaram os primeiros movimentos de greve, não houve uma adesão tão grande como está vendo agora, nesta greve. E a tendência é continuar se fortalecendo. Mas, para isso, nós precisamos também que a população nos entenda e cobre dos seus representantes, dos parlamentares, que também façam pressão junto ao governo, para que o governo volte a olhar para essa empresa como uma empresa que é do país, do povo, não é do governo, é uma empresa que é do povo, é essencial e que os seus trabalhadores são a mola mestra da empresa. Porque o Correio não produz, ele presta serviço. E para prestar serviço tem que ter trabalhadores com condições para prestar um serviço digno e de qualidade para toda a população. Obrigado, Mauro. Acho que a nossa contribuição foi abrir esse espaço para que os trabalhadores pudessem esclarecer a sua luta. Nós vamos continuar aqui na nossa trincheira de luta, na Câmara Municipal, prestando solidariedade e apoio à greve dos trabalhadores do Correio. Com certeza vamos estar divulgando para o maior número possível de munícipes aqui da cidade de Campinas a importância de apoio a esta greve, porque essa não é uma greve isolada só dos trabalhadores do Correio, mas tem a ver com a vida de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade de Campinas e de todo o Brasil. Eu queria, Mauro, assim, assumir o compromisso com vocês de continuar apoiando essa luta. Vamos nos manifestar nos espaços aqui da Câmara Municipal, através de moções de apelo ao governo federal para que respeite o acordo coletivo e atenda a essa reivindicação dos trabalhadores, que não é uma reivindicação salarial, mas sim de cumprimento de acordo e manutenção dos benefícios. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui, a sua contribuição nesse debate, e também se colocar à disposição ainda mais dessa luta para que fortaleça essa trincheira de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras do Correio. Então, conte com a nossa luta. Eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que este canal da Câmara Municipal vai estar aberto, né? Embora nós estamos num momento de pandemia, onde fisicamente não estamos podendo se reunir aqui na Câmara Municipal, mas, na medida do possível, esse canal, onde a gente possa trazer liderança dos movimentos sociais para explicar para a população o momento de luta e da dificuldade, a gente vai estar contribuindo com esse espaço. Joia? Queria, então, também agradecer a presença da Evelyn e abrir aqui 2 minutinhos para que vocês pudessem fazer a consideração final antes de nós concluirmos esse nosso debate. A Evelyn pode ser a primeira aí. Muito obrigada, Carlão. Muito obrigada a todos e a todas que puderam assistir um pouco da nossa preocupação, né? E dizer que podem contar sempre com a gente e agradecer o Carlão, porque sempre colocou o mandato dele, sempre colocou a Câmara de portas abertas para a gente nessa luta, sempre esteve conosco, que não é de hoje essa luta, né? De muito tempo. E agradecer a todos. E muito obrigado e total apoio à greve dos Correios, dos funcionários dos Correios. Obrigado, Evelyn, por ter aceitado o nosso convite e também vamos manter esse canal aberto para que vocês possam trazer demandas, que eu sei que tem demandas importantes de luta aí na região, no Campo Belo, Cidade Sim, de Itaguaçu, a Vila Diva, não só em relação
a esse descaso do correio e de várias empresas, várias lojas que deixam de entregar mercadoria aí, mas também na questão da saúde, na regularização fundiária, na segurança, em projetos culturais para a juventude, mas a nossa luta vai continuar firme para que a gente possa fazer com que essa região ela continue sendo valorizada como foi durante o governo federal. Eu sei que o presidente Lula esteve aí na região e, através dele, várias melhorias, várias conquistas foram levadas aí para essa região e nós não podemos ignorar nesse momento. Mas agradeço aí a sua participação. Mauro, suas considerações finais para a gente concluir aqui. Então, também agradeço a oportunidade desse espaço, né, que foi concedido para que os trabalhadores dos Correios sejam ouvidos também pela população e dizer para todos que nós estamos dispostos a voltar a trabalhar a qualquer momento. A partir do momento que a empresa deixar de atacar os benefícios, os direitos, as conquistas dos trabalhadores, nós estaremos de volta às nossas trincheiras para que a população seja atendida da melhor maneira possível. E deixamos claro aqui que os trabalhadores dos Correios, não só de Campinas, mas de todo o Brasil, eles se preocupam com a população mais do que o próprio governo federal. Porque o governo federal, hoje em dia, ele tem uma postura totalmente genocida, onde coloca os trabalhadores, que ele mesmo diz ser essencial, numa situação em que eles estão retirando direitos, retirando benefícios, colocando tanto os trabalhadores como a própria família em risco, porque nós somos obrigados a sair para as ruas para defender os nossos direitos, no momento que nós deveríamos estar procurando o máximo de proteção e, ao mesmo tempo, estar prestando o nosso serviço da melhor maneira possível para aqueles que estão dentro de casa, respeitando essa quarentena devido à Covid-19. Nós estamos aqui, vamos continuar lutando e esperamos contar com a compreensão e o apoio de vocês aí, tá bem? Obrigado, Mauro. Eu queria, antes de concluir, agradecer todos que estiveram conosco nessa tarde e aproveitar a oportunidade para parabenizar e cumprimentar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e a Intersindical, que não tem medido esforços no sentido de apoiar a luta dos trabalhadores do Correio, na pessoa do Agenor, que eu encontrei aí no momento de mobilização aí em Indaiatuba, também dando todo o seu apoio enquanto dirigente da CUT, e também a Intersindical pela importância que tem nessa categoria e na luta dos trabalhadores. Então, boa tarde a todos e a todas. Declaramos encerrado o nosso debate de hoje. Encerrado o debate online, a nossa transmissão ao vivo fica por aqui. Lembrando que nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, nós temos as reuniões extraordinárias. Continue com a nossa programação. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.